colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia, com muita alegria, na Sua presença. E mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos favorece de estarmos aqui na Sua presença, Te buscando, aprendendo, fazendo algo, meu Pai, relevante, algo útil para as nossas vidas, que é Te buscar, que é crescer, que é buscar, meu Deus, um amadurecimento, um crescimento, meu Deus, em todas as áreas, mas sempre no nosso foco, Pai. Sempre com foco nas coisas do alto. Sempre com foco, Senhor amado, naquilo que nos acrescenta, nunca nos será tirado. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada um, Senhor, que acompanha aqui comigo, que acompanha pela transmissão, pela rádio. Que o Senhor possa nos favorecer neste dia, Pai amado. Que o Senhor possa nos dar graça, derramar da Sua bênção, da Sua misericórdia sobre nós, porque nós sabemos, meu Deus, que da nossa cabeça não vai sair nada de bom, porque nós seremos guiados, meu Deus, por desejos, por emoções, e não pela convicção que só tem quem conhece o Senhor. Não pela convicção que só tem quem realmente Te busca com sinceridade, com integridade. Então eu peço, Senhor, que o Senhor possa abrir as mentes, abrir corações, despertar, Senhor, aqueles que estão distraídos, para que venhamos a nos posicionar de verdade, para que venhamos a nos colocar na posição que o Senhor espera de nós. Eu peço, Senhor, que cada homem se posicione como essa autoridade, essa liderança, essa segurança, essa fronteira. Eu peço, Senhor, que cada mulher se posicione no seu papel fundamental do alicerce, do equilíbrio, dos valores. Eu peço, Senhor, que as famílias assumam o seu papel, para que o Senhor possa habitar naquele lugar, para que aqueles filhos venham se desenvolver, venham crescer com segurança, com vontade, meu Deus, de dia após dia servir ao Senhor e não dia após dia buscar uma liberdade enganosa, fugindo, meu Deus, para o pecado, porque não vem exemplo dentro de casa, não vem exemplo com os pais. Porque esse, meu Pai, é o nosso objetivo. O objetivo do diabo é aliciar as crianças, os jovens, maltratá-los, para que eles venham se entregar a qualquer coisa, Senhor, a qualquer ideologia, a suposta liberdade, meu Deus, que na verdade é aquela que escraviza, porque é aquela que traz a dependência da alma, do corpo, de drogas, meu Deus, de sexo, de tantas coisas erradas, que nós vemos o mundo relativizando, mas na Sua palavra, Senhor, as coisas são claras, nada é relativo, a obediência não é relativa, o certo não é relativo, a verdade não é relativa, como o mundo tenta passar. Então eu peço, Senhor, que cada um de nós assuma o seu papel, e não sejamos mais um, meu Deus, no meio da multidão de religiosos, mais um na multidão dos derrotados, mais um na multidão dos que até dizem coisas, meu Pai, mas não vivem nada, até falam, meu Deus, bem do Senhor, mas não vivem, até dizem como alguém deve conduzir a vida, mas não vivem. Nós precisamos viver, Pai, nós precisamos viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos, Senhor, de atitudes, de decisões todos os dias. Nós não podemos correr para facilidades, meu Deus, porque tudo que aos olhos naturais parece a facilidade, parece o atalho, na verdade é um engano, é a armadilha do diabo. Então que nós estejamos aqui, Pai, reconhecendo o nosso papel, reconhecendo o que devemos fazer e colocando força para fazer. Que nós não venhamos a ser os ingratos, os murmuradores, os reclamões, mas que nós venhamos a pagar o preço certo, fazer o que é necessário, viver uma vida com um propósito,
propósito de sermos os melhores por onde passamos, o propósito de ajudarmos as pessoas, o propósito de servir. Não, meu Deus, com desejos egoístas, mas qual é o fundamento de muitas vezes nós pedirmos algumas coisas? É para o bem do reino? É para o bem das pessoas? Ou é simplesmente para os nossos prazeres egoístas? Pedindo, meu Deus, por motivos errados. Então, meu Deus, eu peço que neste dia, Senhor, em mais essa oportunidade, o Senhor possa nos ajudar a crescer um pouquinho a mais. Avançar, meu Pai, nem que seja 1 centímetro, mas que nós não venhamos a ficar parados no lugar e muito menos retroceder. Mas sempre avançando, crendo na sua palavra, crendo que o Senhor nos colocou no melhor lugar do mundo, o Senhor nos deu as melhores oportunidades, crendo que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra? Como diz na sua palavra, se o Senhor estende a sua mão, quem o faz recuar? Então, meu Deus, que nós venhamos a colocar os nossos olhos somente no Senhor, no nosso Deus grande, forte, poderoso, firme, amoroso, generoso, abençoador, porque é tudo isso, Senhor. E nós queremos nos parecer com o nosso Deus. Nós queremos nos parecer com aquele a quem nós servimos. Então, dentro de nós, meu Pai, tem que ter isso. E o que sai de nós tem que ser isso. Tem que ser a firmeza, a convicção, resiliência. Tem que sair, meu Pai, o amor. Tem que sair a generosidade. Tem que sair o perdão. Então que o Senhor possa nos favorecer neste dia. Para que cada vez mais, Senhor, a palavra faça parte do nosso ser. Que nós não tenhamos mais nada dos nossos pais, antepassados, amigos, nada. Nós viemos a ter somente aquilo que vem do Senhor. Que nós viemos a nos esvaziar dia após dia. Que nós viemos a diminuir o Senhor crescendo dentro de nós. Para que por onde passarmos, venhamos a levar essa luz, Pai, essa esperança, esse testemunho de transformação de vida. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos, meu Pai. Eu peço um dia poderoso, peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Quando nós entendemos realmente o que significa, né, o nome do Senhor, essa fé, essa vida com o Senhor, tudo aquilo que um dia nós acreditávamos, nós olhamos para aquele tempo, olhamos para aquela maneira de viver e dá aquele choque, né, muitas vezes. Tem que dar. Como é que eu era cego? Como eu acreditava em mentiras? Aí quando nós vemos atitudes como as que nós vamos ler aqui, a autoridade, a ousadia, né? Os milagres, enfim, tudo que acontece mediante a decisões que nós tomamos. E decisões nós sabemos, nós tomamos desde o acordar ao nosso deitar, decisões boas, decisões ruins. Então nós estamos sempre tomando decisões. Você estar aqui, você sair da sua casa, você parar o que você está fazendo para assistir a um culto, é uma decisão. Você simplesmente se justificar que, não, amanhã tem mais culto, e amanhã eu vejo isso, amanhã eu faço aquilo, depois eu penso nisso, também é uma decisão. A decisão ativa ou passiva, ou não tomar decisões, já é uma decisão. Você ficar em cima do muro já é uma decisão. E quantas pessoas que estão perdendo dia após dia oportunidades fantásticas de serem homens incríveis, mulheres incríveis, terem uma família incrível, uma saúde incrível, tudo incrível. Mas tem tomado as decisões erradas, tem continuado a crer nas mentiras. Então, a leitura vai ser um pouquinho mais extensa, mas eu vou pontuando ao longo dela. Vamos começar aqui a partir de Atos 3:11, ó. Eu até fiz um culto recentemente falando dessa passagem. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu
maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Daquela cura que ele havia feito com aquele paralítico que estava lá na porta da igreja há anos e anos e anos. A palavra diz que ele tinha mais de 40. Nós não sabemos quanto tempo ele estava naquela condição, naquela situação de mendicância. E eles curaram, ele pediu dinheiro, ele falou assim: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então nós vemos essa autoridade, essa maneira de sempre enxergar como nós temos algo para passar. O Senhor sempre nos dá alguma coisa, por mais que aos olhos de todos, não de muitos, de todos, nós não tenhamos nada. Você pode não ter nada para oferecer aos olhos naturais, como Pedro estava lá, Pedro e João estavam lá, o homem pediu dinheiro, falou assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Ande, em nome de Jesus o Nazareno, ande. E aquele homem creu. Então ele não recebeu a moedinha, a esmola, o ganha-pão do dia, o almoço dele, nada. Ele recebeu a vida. Ele recebeu a dignidade. Ele recebeu uma oportunidade de ser alguém diferente. E esse povo aqui, todo mundo correu maravilhado. Maravilhado, olha, um milagre. Puxa, mas ele estava na porta da igreja, ele via todo mundo lá, indo para dentro da igreja, fazer o quê? Praticar uma religião. Porque, como é que eles... Claro que nós nos alegramos quando alguém conta um testemunho de cura, de libertação das drogas, da cura de um câncer, de tantas coisas, claro que nós nos alegramos. É um poder do Senhor se materializando, se manifestando na vida das pessoas, claro que nós nos alegramos, mas a maioria das situações que nós vemos, o povo ficava animado, feliz, estava lá seguindo Jesus, mas o povo só queria saber de ser espectador da vida. Muitas vezes estava lá, Jesus com uma multidão, um era curado, e os outros? Se essa multidão era tão grande, cadê? Tantas coisas acontecendo, tinha exemplos que o Senhor conta, que como na multiplicação, ele estava lá, ele curou todos os doentes, todo mundo que foi até ele saiu abençoado, mas será que permaneceram? Como os 10 leprosos, mas não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Então muitos recebem bênçãos, mas para ele está bom. Talvez para aquele cara lá, o paralítico, se ele tivesse recebido lá a moedinha lá do Pedro, uma moedinha de prata, para ele estava bom. Mas ele não tinha o que o paralítico queria. Ele tinha o que ele precisava. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas que nós queremos, quando nós estamos ignorando aquilo que nós precisamos. Então nós vemos aqui, o mendigo, ele recebeu aquele milagre, e ele se apegou a Pedro e João. E as pessoas começaram a ver aquilo, começaram a ficar admirados. Olha, que estáis olhando, por que estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar por o nosso próprio poder, pelo poder de Pedro, pela santidade de Pedro. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto diante de Pilatos. O rejeitastes quando este havia decidido soltá-lo. Pilatos decidiu soltar Jesus, mas vocês não aceitaram. Pilatos não achou nada de errado em Jesus, mas vocês
quiseram rejeitar. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo e pedistes que um assassino fosse libertado. E muitas vezes nós olhamos, vemos os filmes, né? Crucifica, queremos Barrabás, solta o Barrabás, crucifica Jesus. E a gente fica com dó de Jesus. Como se Jesus fosse digno de dó. Claro que não. Ele passou, ele venceu, ele suportou, ele está muito melhor do que nós, ele não recuou, ele foi homem, ele foi decidido, então não tem dó. De Jesus não tem dó. Então quando tem aquelas imagens, né, daquelas pinturas sacras, né, que tá lá, coitadinho, com cara de, né, misericórdia. Não, aquilo lá é uma mentira, aquilo. Jesus não é coitadinho. Então vocês negaram publicamente o santo e justo e pedistes que um assassino fosse libertado. Quantas vezes nós negamos o santo e justo? Quando nós mentimos, quando nós enganamos. Porque a gente, olha, nós temos a tendência sempre a olhar para fora. Sempre para o outro, apontar ao outro. Você erra, hein? Você peca, hein? E eu? E eu? Será que eu não nego o santo e o justo todos os dias? Será que nós não mantemos ainda coisas na nossa vida que mostram como eu nego o Senhor ainda todos os dias? Quando eu acordo pela manhã e a primeira coisa que eu deveria fazer seria orar, eu nego, não quero, não estou afim, estou atrasado. Quando você tem a oportunidade de fazer o que é certo, de ajudar uma pessoa, você deseja o mal. Você quer que ela se lasque, que ela se dê mal, que as coisas que ela merece mesmo, que Deus me faça justiça, mas você não quer justiça, você quer vingança. Você não quer justiça, não. Você está com sentimento, você está com amargura, com raiva. Será que nós não estamos negando o Senhor publicamente? Quando as pessoas sabem, o fulano tem um adesivo da igreja, tem uma Bíblia, né? Mas vê você mentindo, vê você enganando, vê você adulterando, vê você pegando coisas que não são suas, fazendo coisas que não deveria, dando o pior testemunho. Será que nós estamos negando o Senhor publicamente, de vez em quando ou todo dia? Não, mas foi só essa vez. Será mesmo? Uma coisa que a bispa falou recentemente, que foi muito importante. Porque nós vemos, por exemplo, o Deus no Velho Testamento, e em algumas situações nós temos a tendência de achar que Deus era bravo. E nós já fizemos cultos em relação a isso. O povo dizia que queria se relacionar, mas no final fugia de Deus, não queria, né? Uma hora estava bem, outra hora falava mal de Deus, falava mal aí de Moisés, de tudo, só reclamava, só queria encher o saco. Aí tem aquela situação de que se o sacerdote entrasse no santo dos santos e em pecado, ele era fulminado. Então eles tinham um cinto que tinha os sininhos. Se parasse de fazer som do sino, quer dizer que ele morreu. Aí alguém tinha que puxar, porque não podia entrar lá. Aí parece, puxa, mas como Deus é bravo, como Deus, né? Mas olha só, 40 anos. 40 anos aquele povo viveu ainda, só fazendo as escolhas erradas, só atormentando aí. Esses dias eu assisti as meninas, o filme lá de Moisés, o príncipe do Egito. Aí a última cena do desenho é quando o mar se fecha, né? E ele subindo a montanha e olhando para o horizonte, lá embaixo na base da montanha, aquela multidão de pessoas. Aí eu falei, então é isso, Moisés, olha a bucha que você tem que cuidar agora. Porque eu só estava lá, o Moisés queria fazer o melhor. Mas então aí, olha a bucha para você cuidar. Olha o problema.
Então estavam lá sempre vendo um problema. Deus cuidava no sol, do frio, da comida, da água, mas nunca estava bom. Aí nós vemos, para entrar no Santo dos Santos, se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado. Por quê? Porque que se ele entrasse, ele não tinha uma segunda chance. Exatamente que é o que acontece com muitas pessoas. Se eu deixo passar a primeira vez, eu vou fazer a segunda. Se eu não me posiciono já na primeira vez, se Deus não mostra, você vai me respeitar. Se Deus não mostra, eu não aceito qualquer coisa. Se Deus não mostra, eu não sou qualquer um. Eu vou desrespeitar, eu vou folgar em cima de Deus. E Deus não aceita isso. Então, quando nós vamos relativizando as coisas, vamos deixando as coisas ir, não, depois eu vejo, depois eu estou me desrespeitando. Eu estou desrespeitando a Deus. Eu estou desrespeitando a minha família. Eu estou desrespeitando a minha esposa. Eu estou desrespeitando a mim mesmo. Quando eu tenho a oportunidade de fazer um corte, de interromper uma situação, eu vou deixando. Porque aí, o senso de impunidade, aí que a pessoa pega dinheiro, aí que a pessoa comete o adultério, aí que a pessoa começa a mentir cada vez mais, porque ela não tratou da primeira vez. Então, se você não trata na primeira, se você não corta já na raiz, na origem, quando está lá no brotinho, você já não arranca aquilo e põe fogo, aquilo vai crescer. Então, se Deus falasse, ó, não pode entrar desconcertado na minha presença, aí o cara vai lá e entra, opa, não aconteceu nada. Daqui a pouco vira o Hófini e o Finéias. Vira lá os filhos que estavam lá, pegava a oferta das pessoas, enfiava lá o garfo, pegava a carne e fazia churrasco para eles. Tinha relacionamento com as moças que cuidavam do santuário. Foi lá, foi brincando. Por quê? Porque o Eli não tratou. Da primeira vez não tratou. Aí foi relativizando. Opa, não aconteceu nada. Não vai acontecer nunca. E uma hora a casa vai cair. Então, nós temos que entender isso. Nós muitas vezes estamos negando o Senhor repetidas vezes, publicamente, falando, agindo, não nos posicionando. Isso são negações. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, o autor da vida. E nós somos testemunhas deste fato. Pedro e João, ó, vocês mataram Jesus, mas o Senhor ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Pela fé em o nome de Jesus, o nome que curou este homem, que aqui vedes, e bem o conheceis, porque estava lá na porta há décadas, talvez? Sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este, agora, saúde perfeita. Aí você traz para a sua vida, quando você crê no Senhor, essa pessoa aí que você bem conhece, ou alguém que bem conhece você, quando você crê no nome, quando você crê no Senhor Jesus, aquelas pessoas que conhecem você, vai ver a diferença. Mas será que nós estamos negando publicamente ou nós estamos sendo a diferença? Porque aqui nós vemos, ó, enquanto muitos negam o Senhor publicamente, aquele homem creu. E pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este, agora, saúde perfeita. Aí você pode ser família perfeita, vida perfeita, dignidade, equilíbrio, sabedoria, como todos podem observar. As pessoas quando olham para você, as pessoas quando veem a sua vida, elas podem ver o quê? Que você nega Jesus publicamente o dia inteiro, todo dia, ou elas podem constatar, como todos podem observar, a diferença na sua vida. Nós vemos os testemunhos, que nós sempre falamos aí dos destinos, e eles falam, né? Pessoas foram salvas, que eles nunca, pastores, né? Ou como o pastor Alexandre, por exemplo,
falou, pessoas que ele nunca evangelizou, se converteram, foram para Jesus, porque viram na vida dele a diferença. Porque, como todos podem observar, era o que mexia com prostituta, era o que mexia com drogas, era o briguento, o drogado, o bagunçado, o descabeçado, tudo de pior. Mas quando buscou o Senhor de verdade, até os neurônios dele, porque ele não raciocinava, ele usou tanta droga que ele não raciocinava direito, era lento, não conseguia entender a dificuldade. E hoje ele fala, ele orienta pessoas. Então, pessoas foram até ele, mandam mensagens, vão até a igreja em que ele está, porque estão observando a diferença. Quando ele creu no Senhor Jesus, quando ele creu na palavra, aí ele adquiriu a saúde perfeita, a vida abençoada, dignidade, respeito, autoridade para falar. Porque você vai querer ouvir um Zé Mané, um Zé Ninguém, um Zé Droguinha? Não, você não vai dar crédito. Mas chega alguém transformado, como todos podem observar, transformado, que pode chegar naquela casa de recuperação e falar assim, ó, é possível. Hoje você acha que você não tem condição. Hoje você acha que está tudo acabado, que a sua família acabou, que a sua saúde já era, que você não vai conseguir se libertar disso, mas eu sou a prova. Como aqui, ó, todos como vocês bem conhecem. Eu estou aqui e sou a prova. Como nós vemos aqui, ó, e somos testemunhas deste fato. Vocês são testemunhas deste fato. Que quando se busca o Senhor de verdade, com integridade, a transformação acontece. As coisas caminham de uma forma diferente, as coisas são regeneradas, o tempo é remido, as coisas são diferentes, porque uma decisão foi tomada. Aqui nós vemos no capítulo 4, olha só, a perseguição gratuita, para mostrar que é tudo uma guerra espiritual mesmo do diabo. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Olha o problema que os caras estavam pegando, levantando. É igual a gente vê hoje em dia, os caras assim, essa sociedade, essa geração fraca, mimizenta, assim, não importa o que você fizer, vai ter sempre algum amargurado, algum invejoso, algum infeliz, tentando jogar amargura para o outro, tentando jogar amargura, a infelicidade, a frustração, a fraqueza para as pessoas. Por isso que a gente vê nessa geração de gente que adora falar de amor, mas adora xingar os outros, lacrar, cancelar, e qualquer palavra tonta que eles inventam aí para prejudicar as outras pessoas, assim, é uma vergonha. Parece, né? Parece que isso está começando a incomodar. Parece que as pessoas estão cansando dessa pegação de pé, dessa forçação de barra. Parece que está começando a ter alguma coisa. Mas isso tem que começar de nós, de sermos os exemplos, de sermos as pessoas íntegras, continuistas, estáveis, firmes, que ninguém tem onde nos pegar, não porque a gente é perfeito, mas que nós temos uma coerência na vida. Que a gente fala uma coisa, as pessoas estão vendo, ela faz isso. As pessoas estão me vendo fazer, falar, agir, e está tendo coerência. Mas o duro é quando as pessoas não têm coerência, pega no pé de um, acaba com um, mas o outro faz vista grossa. Não tem problema, está tudo certo, fica quietinho. Em tudo, nossa, a gente vê em coisas assim de... igual fizeram lá com o jogador de vôlei, um postou, não tinha problema nenhum, era super normal, tranquilo, o outro colocou o negócio sem atacar ninguém, falando, simplesmente expondo o que ele acredita, sem pegar no pé de ninguém. Não, aí o cara assim, aí tem apresentador que dá chilique na TV, assim, aquela coisa ridícula. Aí tem a defesa das mulheres, mas não tem problema nenhum botar homem para jogar com as mulheres. Esse dia eu soube de uma notícia de
do MMA, não sei se vocês chegaram a ver isso daí, um homem que agora que virou mulher, brigando, lutando com uma outra mulher. Não, mas hormonalmente ele está certo. Não, mas os ossos, a fibra, toda a estrutura que ele foi criado para ser até tal idade, até, sei lá, 5, 7 anos atrás, é todo homem. Então tá um homem batendo uma mulher, mas não tem problema. O que importa é a inclusão, e excluindo cada vez a mulher. Então tudo que faz é para prejudicar alguém. Então só naquela retórica, porque, olha só onde que eles estavam aqui se pegando. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles estavam fazendo uma investigação. Como assim? Você curou? Como assim? E é o que a gente vê. As pessoas porcas de espírito, sempre existiram. E agora com rede social elas estão mais afloradas, mais empolgadas, mais alvoroçadas, né? Porque não precisa encarar, não precisa encontrar com a pessoa, então fica corajosa atrás da telinha do celular. Mas aqueles iam lá e encarava o sujeito, ia lá pegar no pé na cara dele, né? Pelo menos tinha uma hombridade, pelo menos. Tinha um mau caratismo, mas tinha pelo menos uma coragem. Então Pedro, cheio, fala pessoal, cheio do Espírito Santo. Mais forte, pessoal. Cheio do Espírito Santo. Lhes declarou, ok? Autoridades e líderes do povo. Ele não chegou lá, Pedro não chegou lá nervosinho, nada disso. Ele chegou cheio do Espírito Santo. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Fala, pessoal, plenamente curado. Não estava lá mais ou menos, meia boca. Ele foi curado pelo nome do Senhor Jesus. E aqui nós vemos, a perseguição gratuita. Eles começaram a fazer uma investigação. Visto que somos questionados em relação ao ato de caridade, você quis ajudar. Quantas vezes que nós já fomos criticados por estar fazendo o que ninguém queria fazer? Alimentando os moradores. Quantos nós somos já criticados? Botar a mão, se colocar à disposição, ninguém quer. Mas quando aparece alguém que quer fazer, enquanto aquele cara estava lá sentado pedindo esmola uma vida toda, não tinha problema nenhum. Quando veio alguém e levantou ele, levou Jesus e a vida dele foi mudada, aí começaram a investigação. O Senhor, quando curou, mas como vocês curaram? O que aconteceu? Hoje é sábado, não tinha problema nenhum. Foi curar. Foi ser no sábado, aí o problema começou. Aí agora a gente tem um grande problema na nossa vida, porque Jesus curou no sábado, Jesus curou o cego, meu Deus amado, como assim? E aqui, nós vemos a perseguição ao Senhor, e muitos negam o Senhor, inclusive por essa omissão. Quando é para falar de Jesus, não tem coragem, quando é para expor a sua opinião, ter uma firmeza lá numa roda de discussão, de pessoas, tal, na família, aí foge, aí não tem, aí não dá. Porque que vão pensar de mim? Vão pensar que você é homem, você é mulher de verdade, que você tem convicção, que você tem coragem, que você sabe o que você está falando, que você vive o que você fala. Então nós vemos aqui, toda essa perseguição. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de quem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, é o que a bispa falou esses dias. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se você lê Atos 3, 4 e 5, ele joga na cara de todo mundo que eles crucificaram Jesus, que eles negaram Jesus. Então essa é a diferença de uma pessoa convicta. Se ele não fosse convicto, eu não vou nem tocar nesse assunto.
Porque vai que alguém lembra e joga na minha cara, mas você negou 3 vezes. Essa é a diferença de uma pessoa que tem convicção, que é cheia do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou. Aqui em 3, 4 e 5, se você ler, você vai ver ele jogando a cara de todo mundo. Vocês também negaram, vocês também crucificaram. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há, fala comigo, pessoal, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando, fala comigo, pessoal, a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que aqueles haviam convivido com Jesus. Olha que coisa incrível! Pela atitude deles, pela coragem deles, foi notório. Esses homens conviveram com Jesus. Pela sua atitude, você é uma vitrine. A palavra nos diz, ela falou recentemente num culto, que nós somos uma carta. As pessoas estão lendo as nossas atitudes, lendo as nossas palavras, lendo o nosso comportamento. Eles reconheceram que eles haviam convivido com Jesus pelas obras, pela atitude deles. Ficou claro que Deus estava na vida deles, que eles sabiam do que eles estavam falando. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. O que isso é, pessoal? Fala, são frutos. São frutos. Nada podiam alegar contra eles, eles tinham frutos lá. Como é que você vai negar algo que está na sua cara? São frutos. Quando você dá frutos, é diferente de uma pessoa que fala para todo mundo, você faz isso que vai dar certo, na sua vida não está fluindo. Cadê os seus frutos? Você não é reconhecido pelas suas folhas, você é reconhecido pelos frutos. Que fruto você tem dado? E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando, olha só, que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue mais, olha o capeta, olha os nossos dias, para que isso não se divulgue ainda mais, divulga o quê? A verdade. Divulga o quê? Uma coisa boa. Você vê que não se gosta de divulgar a verdade, não se gosta de divulgar notícias boas. Não é essa a ideia. É sempre quanto pior, melhor. Então, vamos bolar um plano para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo. Vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. É justo? O que vocês estão pedindo é justo? É correto? Mas muitos recebem uma pressão e se calam. Não fazem esse tipo de colocação como Pedro e João fizeram. O que você está me pedindo é justo? Está certo o que você está falando? Essa direção está adequada? É correto isso? Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Você não pode deixar de falar tudo que você vive, tudo que você ouve. Você não pode deixar de falar, de pregar com as suas atitudes, com o seu amor, com o seu equilíbrio, com sua excelência. Você não pode pregar porque você tem visto e ouvido. Você assiste os testemunhos, você vive na sua vida, você recebe o poder de Deus, você se enche do Espírito Santo, você não pode se calar, você não pode ser uma represa. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que se operara
aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Por tanto tempo, ninguém fez nada. Mas alguém se levantou, alguém fez algo, usou o nome, levou a palavra, fez algo bom. Todo um alvoroço foi criado, porque essa é a nossa batalha. A batalha espiritual. E nós vemos aqui a diferença, nós temos que trazer para a nossa vida isso. Ó. Olha aqui em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, são expostas, são explícitas. É claro, qualquer um vê as obras da carne. E são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então nós lemos todas essas atitudes aqui, ó, vamos pressionar eles, não vamos deixar que isso se espalhe, mas eram supostamente homens de Deus. Mas que obras será que eles estavam vivendo? Será que eles estavam vivendo o fruto ou as obras da carne? Com a inveja, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, impurezas, perversidades. E aí nós vemos aqui, ó, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então veja só, eles não encontraram nada em Pedro e João. Por quê? Porque eles estavam no caminho certo, eles eram coerentes. Olha só, vamos ver, vamos comparar então aqueles homens e esses, e o Pedro e o João. Eles estavam em paz, eles estavam lá, eles tinham paz, ó, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, amor. Eles foram lá ajudar aquele homem, exercitaram o amor, eles estavam em paz, eles não temeram nada, paciência, estavam lá tentando conversar com aquele povo chato, mansidão, domínio próprio. Olha aí o fruto do Espírito na vida daqueles homens. Quando apanhavam, saíam felizes, porque foram dignos de serem machucados e espancados por amor ao Senhor. Quando estavam presos, estavam lá orando, estavam cantando. Ou seja, não estavam lá dependendo de uma condição favorável, de um sentimento que os apoiasse. Não, eles já estavam supridos pelo Senhor. Então veja só a diferença desses que vivem amargurados, com ódio de tudo, e daquele que confia no Senhor, na palavra de verdade. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Fala comigo, pessoal. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sob a direção do Espírito. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Andemos pela direção do Espírito. Se vivemos, se o Espírito Santo está na minha vida, eu preciso passar, transparecer, transbordar esse Espírito. Então, nós precisamos entender. A palavra está vindo, mas será que nós estamos negando o Senhor? Será que nós estamos pegando as oportunidades que nós temos e desprezando? E nos intimidando com toda essa patrulha, as críticas, uma série de situações? Ou nós estamos aqui vivendo o fruto do Espírito, com paz, com equilíbrio, com domínio próprio? Você vê o tanto de problema que eles tinham. Então não era uma vida de paz segundo o mundo, sem problemas. Não, era problema o dia inteiro. Problema o tempo todo. Ele ia fazer um negócio bom, tinha alguém lá para encher o saco, para brigar, para ofender, para querer bater, para querer prender, para querer intimidar, para mandar calar a boca. O Bartimeu,
Lá o cego de Jericó, enquanto ele estava lá no canto pedindo esmola, ele não tinha problema nenhum. Foi ele se levantar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí fica quieto, para de incomodar o mestre, para de gritar. Porque é assim. E nós vamos nos intimidar com as afrontas, com os ataques do diabo. Você vai ceder mesmo? Vai ser uma pessoa que não representa bem o Senhor? Vai aceitar tudo que fala de que não pode, que não deve, vai aceitar tudo. Vamos intimidar eles para eles não falar de nada. Aí o Pedro falou, é justo isso? Tem coerência isso? Eu não posso falar por quê. O nome do Senhor Jesus curou este homem, que todo mundo conhece. E eu não posso falar por quê. Eu prejudiquei alguém? Eu atrapalhei alguém? Eu fiz mal àquela pessoa? Por que eu vou me calar? Por que eu teria que fazer isso? E nós temos nos calado. Você tem as palavras, você tem os direcionamentos, mas será que tem escalado? Tem aceitado? Não pode falar isso, não pode fazer isso, você está errado, vão te criticar. Mas eu sei qual é a verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas será que eu estou aqui só... Não dá, deixa quieto, né? Não vou mexer com isso não. Não vou mexer com isso não. Vou me calar mesmo. Quantos cristãos têm sido covardes? Quantos que têm aceitado o não, o chega para lá, o cala a boca, o fica quieto, ou isso daí que você está falando é besteira. Cadê a autoridade? Cadê o cheio do Espírito Santo, como nós lemos aqui, ó? Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a conversar com eles, discutir lá com eles, e eles não acharam nada. Porque uma pessoa que tem segurança, que vive conforme a palavra, ninguém tem onde te pegar. Porque você é uma vida limpa, você é um livro aberto, você tem coerência, você tem uma linha reta, você não tem uma coisa tortuosa, uma coisa que varia dependendo da pessoa, dependendo da conveniência, dependendo da circunstância, dependendo do lugar. Não, você é uma linha reta, você tem uma linha só, você tem uma credibilidade, uma estabilidade, um continuismo. Porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe no Deus que você crê. Você sabe o que Ele te falou. Você sabe o que você tem vivido e visto. Você sabe. Você sabe como Deus tem sido bom para você. Você sabe como Deus te tirou de situações tão terríveis. Você sabe, você é testemunha disso. Como nós vemos aqui, eles eram testemunhas daquele fato. Testemunhas da ressurreição do Senhor, da morte, da injustiça. Mas eles estavam lá. E quantos de nós que podemos ouvir, receber, mas na hora de viver, estamos negando o Senhor publicamente? Então, nesse dia, e mais esta oportunidade, eu quero trazer essa reflexão para cada um de nós. Será que nós não estamos negando o Senhor? Será que nós não estamos desprezando? Será que nós não estamos nos calando diante do mal, diante de pessoas? Diante das próprias circunstâncias da nossa vida, que começam, nós vivemos tantas coisas, e aí de repente o diabo quer nos fazer acreditar nas mentiras dele, de que, Deus fez daquela vez, mas dessa vez não vai fazer. Por quê? Qual seria a diferença? A única diferença está se eu parei de fazer o que eu fazia antes. Porque tem gente que faz assim, até começou, quebrantado, buscava a Deus, Deus honrou. Mas agora está vivendo uma situação, mas aquela fé continua a mesma? Ou será que eu me distanciei? Será que eu parei? Será que eu negligenciei coisas importantes? Então, quero que nós devemos refletir sobre isso e sair daqui com mais segurança ainda, com mais certeza ainda, com mais autoridade ainda, cheios do Espírito Santo, para sair, enfrentar e não aceitar as mentiras do mal, as pressões de pessoas, de familiares, de situações. Não vou me calar, não vou parar, eu não vou ceder.
Porque eu sei o que eu tenho que fazer, ninguém vai me pegar. O diabo não tem onde me pegar. O fulano não tem onde me pegar. Ah, mas está me ameaçando. Não tem onde me pegar. Não dá para você, não dá para esconder uma cidade iluminada. Não dá para você esconder a lâmpada. Ela vai se destacar. Você vai se destacar, mas você precisa ser essa luz. Você precisa se destacar de alguma maneira. Você precisa se destacar com o nome do Senhor Jesus. Você precisa crer. Você precisa crer. Aquilo tem que fazer parte da sua vida. Nós precisamos crer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Vamos falar com o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. E eu quero que você reflita sobre isso. Nós vemos aqui esse homem, esses homens, né? Com essa autoridade. Algo assim tão profundo, tão forte, que por onde eles passavam, com quem eles se encontravam, eles não abaixavam a cabeça. Eles não recuavam. Eles não deixavam serem calados. Eles não aceitavam isso porque eles tinham segurança do que eles estavam fazendo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Vocês negaram. Vocês negaram o Senhor Jesus. Aquela pedra que ninguém deu nada. A rocha que é o Senhor. Foi colocado como a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. E pela coragem, pela convicção desses homens, ninguém teve onde pegá-los. Pela coragem, pela dedicação, pela determinação, pelos frutos. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem, o aleijado, o curado, em pé, que fora curado, nada podiam alegar contra eles. Então, se você tem segurança, quando você tem o Senhor na sua vida, o que vão alegar contra você? Porque você tem frutos. Seu estilo de vida é outro. A sua mente é outra, a sua forma de falar é outra, a sua forma de enfrentar as coisas é outra. Que faremos a estes homens? Não vai fazer nada, não tem o que ser feito. Não tem. O que eu vou fazer contra você? Ninguém vai fazer nada contra você. O diabo não tem como fazer nada contra você. Pessoas não têm como fazer nada contra você. Ameaças não podem se concretizar na sua vida, porque você está na retidão. Mas se você não está, aí é uma questão para se preocupar. Aí é uma situação séria. Porque muitos, como nós vimos no começo, vós negastes publicamente o santo e justo e pedistes que um assassino fosse libertado. Às vezes nós podemos estar na condição de negar o Senhor. Mas você não pode aceitar isso. Então qual é a decisão que você toma neste dia? Será que você tem negado o Senhor de verdade? Ou você está colocando dúvida no diabo, nos inimigos, que falam exatamente isso? O que faremos? O que eu vou fazer com esse sujeito? O que eu vou fazer com essa mulher? O que eu vou fazer? Ele não cede. O que eu vou fazer? Ele não se vende. O que eu vou fazer? Ele não se curva. O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual Daniel, vou inventar então. Porque Daniel não encontrou nada. Então vamos criar uma coisa, vamos criar um pretexto, vamos dificultar, tentar dificultar a vida dele, que é o que eles fizeram. O diabo é assim, pessoal, é tão previsível. E muitas vezes as pessoas também são tão previsíveis para o diabo, a reação delas é tão previsível para o diabo. Quando você vai fazer o negócio certo, olha aqui, eles fizeram um certo, tiveram um ato de amor, um ato de caridade, levaram vida, dignidade para aquele homem, criou-se toda uma questão, uma investigação, vamos intimidar, porque eles estão falando do quê? Falando de vida,
falando de transformação, falando de cura. Esse foi o crime deles. O crime de falar de Jesus, o crime de ajudar aquela pessoa que era um invisível. Era um invisível. Mas o Senhor estava olhando para ele. Às vezes aos olhos de muitos você pode ser esse invisível. Mas o Senhor está olhando para você. Mas você crê nisso? Você crê mesmo? Você crê mesmo? Então como está a sua confiança? Porque muitos até em momentos de clamor, momentos de oração, ela até toma posse das coisas, mas chega lá fora, ela nega o Jesus de novo, ela rejeita o Senhor, ela ouve as pressões, ela sente as pressões, ela para. Mas aqui, observando a coragem, tendo notado que era um homem simples, não é pela força humana, não é pelo seu potencial natural, tinham coragem, mas eram simples, quase analfabetos, iletrados, olha só. Você olha, não, porque eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro nisso, eu não tenho o curso disso, eu não tenho o favor de tal pessoa. Não olha para isso. Ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Não é pela sua força natural, é pela força do Espírito, cheios do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo, estava lá falando para aquelas autoridades. E pela atitude deles, estava claro que eles haviam convivido com Jesus. Quando as pessoas olham para você, para sua família, para os seus frutos, para os seus resultados, é claro, é notório, essa pessoa convive com Jesus. Essa pessoa vive com Jesus. Ou não. Então, pessoal, vamos tomar decisões neste dia. Nada vai acontecer de graça. Porque até para recebermos a graça, apesar de ela ser de graça, nós precisamos ter fé. E a fé exige obras. A fé exige atitudes. Então, quando eu tenho essa atitude, eu exercito a minha fé, e por exercitar essa fé, eu recebo a graça do Senhor. Eu recebo o favor do Senhor, essa coragem. Porque o que seria desses homens, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a graça do Senhor sobre a vida deles? Eram homens simples, iletrados. Devia falar errado. Não tinha dinheiro, mas tinha o Espírito Santo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você sempre tem algo para entregar. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta, ande. Em nome do Senhor Jesus, levanta na sua vida, anda na sua vida, toma decisões na sua vida. Chega de passividade, chega de ficar olhando, chega de ficar se calando para o diabo. Você levanta de uma forma diferente. Não saia daqui da mesma forma, não saia daqui falando igual, pensando igual, sentindo igual. Se levanta. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Como Pedro falou, anda. Se posiciona, coragem. Observando a coragem, reconheceram, ficaram perplexos que eles haviam convivido com Jesus. Ninguém conhecia aqueles homens. Ninguém pode conhecer você, mas quando você chega, você tem que mostrar que o seu espírito é diferente. Quando você chega, o resultado tem que ser outro. O ambiente, a atmosfera tem que ser diferente, você tem que ter frutos. Nada podiam alegar contra eles, por quê? Porque tinha um fruto lá, o rapaz estava curado. E todo mundo sabia. Aquele homem era aleijado, todo mundo via ele todo dia na igreja. Mas a vida dele nunca mudou. Então vamos nos posicionar, pessoal. Vamos nos posicionar, não aceita. Não aceita alguém te calar. Não aceita o inimigo. Não aceita o diabo. Não aceita pessoas falarem, não é para você, você é um iletrado, você é uma pessoa simples, você não tem condições, você não tem capacidade.
Não aceita. Todos podiam constatar que aqueles homens tinham algo especial. Tinham o Senhor, tinha o Espírito Santo na vida deles. E é pela força, quantos cultos nós já fizemos? É pelo Espírito Santo, é pela força do Espírito Santo que você vai vencer isso, você vai romper essa situação. Creia, creia, declara na sua vida: meu Deus amado, eu creio que essa situação não tem mais poder sobre mim, esse sentimento não tem mais poder sobre mim, essa situação que estava me segurando como uma bola de ferro não tem mais poder sobre mim. Eu creio na sua palavra, eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Eu tenho essa coragem que o Senhor diz que eu tenho. Eu tenho essa ousadia que o Senhor diz que eu tenho. Eu tenho essa valentia que o Senhor diz que eu tenho. Eu tenho essa vitória que o Senhor diz que eu tenho. Eu tenho tudo que o Senhor diz que eu tenho. Eu tenho tudo que o Senhor diz que eu tenho. O mundo diz, o diabo diz, pessoas dizem que eu não tenho, que eu não posso, que eu não consigo, mas o Senhor diz que eu posso, que eu consigo, que é para mim. Então creia nisso. Creia nisso, tenha esse espírito. Creia nisso. Tenha esse espírito, esse poder na sua vida. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na sua vida. Creia nisso. Não aceita diferente. Não aceita pensar, falar, agir de forma errada. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, fala na vida de cada um, meu Pai. Incomoda cada um, Senhor. Incomoda cada um, que não venhamos a sair daqui da mesma maneira, Senhor. Não venhamos sair da mesma forma, falando, pensando. Não, Senhor. Nós temos que ver evolução. Nós temos que ver diferença. A diferença daquele que te serve e daquele que não serve. Do que te busca e do que não te busca. Do que leva a sério e do que brinca de ser crente, Senhor. Pelos frutos conhecereis a árvore. Nós queremos ter esses frutos, Pai. O fruto da vitória. O fruto do poder. O fruto da autoridade. Nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Seja com cada um, Pai. Seja com cada um de nós. Seja, meu Pai, com cada um que tem dado condição ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor nos empurre. Para que nós venhamos a ir longe, Pai, conquistando territórios. Avançando, nos levantando, fazendo coisas que aos nossos próprios olhos nós não tínhamos condições. Mas nós temos, meu Pai, pelo Seu poder. Pelo poder do Seu Espírito, meu Pai, nós temos. Nós queremos esse Espírito, essa coragem. Essa ousadia, meu Pai, desses homens. Nós queremos, meu Pai, porque nós podemos. Se foi para eles, é para nós também. Porque o Deus é o mesmo. E a fé também. A fé vai ser dali para mais. Essa, meu Deus, é a nossa fé. E é nisso que nós cremos. Nós queremos, meu Pai, marcar gerações. Nós queremos marcar pessoas. Conquistar territórios, meu Pai, deixar a nossa marca, Senhor. Porque esses homens fizeram a parte deles. Eles morreram, mas eles deixaram um legado. Nós estamos aqui, Pai, prontos e com a possibilidade de deixar um grande legado, meu Pai, neste mundo. Eu peço, Senhor, desperta cada um que creia, meu Pai, nessa palavra, que creia na Sua palavra, meu Pai, de uma vez por todas, que não se ache o menor dos menores. Senhor, esses homens eram simples, iletrados, analfabetos. E olha, o turbilhão, o alvoroço que eles causaram. E é isso, meu Pai, que nós queremos. Homens e mulheres que transtornam, que causam, meu Pai, alvoroço por onde passam, porque é pelo Seu poder, meu Pai, que o diabo se levante, que ele lute, meu Deus, mas que seja sempre envergonhado, porque nós estamos debaixo da Sua proteção. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço, abra as mentes de cada um. Abra as mentes, Senhor. Que haja um posicionamento verdadeiro, firme de cada um, Senhor. Eu te peço. Onde eu não cheguei, Senhor, que o Senhor possa chegar. Que essa pessoa entenda, meu Pai, e coloque em prática. Não saia a mesma pessoa daqui, não pense igual, não age igual, não vive igual, meu Pai, porque quem recebe o Senhor não consegue viver de outra maneira. Então eu peço, abra as nossas mentes, meu Pai, que cada um assuma essa posição de poder, de coragem. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, meu Deus querido. Amém. Amém.